recentemente, os profissionais da saúde, eu como enfermeira, nós não podemos mais ter MEI. E aí eu gostaria que você trouxesse aí MEI, Simples Nacional, é igual, é diferente, né? Por que o profissional da saúde, para atender, não pode mais ter MEI? Vamos entender então isso. Como eu falei já aqui no início do nosso bate-papo, existem o que nós chamamos de modalidade tributária. Então, hoje, existem 5 modalidades tributárias. Eu posso pagar os meus tributos através da seguinte forma legal. E a lei, a legislação tributária, ela define essas formas, que nós chamamos de modalidades tributárias. Essas modalidades são: a primeira, mais simples, é o MEI, é o microempreendedor individual. Então, isso é uma autodeclaração da pessoa na condição de pessoa física como empresária. Então, ela se autodeclara que ela tem uma atividade e vai desenvolver aquela atividade ali para tal. Muito bom. Dos últimos anos para cá, houveram algumas mudanças nessa modalidade e acabou e tirou toda a parte de serviço intelectual, proibiu estar no MEI. E que faz todo sentido, né, de certa forma. Porque, veja bem, o MEI ele é para legalizar. O objetivo principal, quando ele veio, foi ainda no governo anterior ao do Lula, acho que foi no governo, enfim, foi em governos anteriores aí, eu não me recordo qual foi, mas não foi nesse, e nem no passado, anteriores que vem a criação do MEI. Qual o objetivo principal ali? Era de tirar aquele profissional, aquela pessoa que trabalha, que não tem condições de montar uma empresa, porque a empresa é cara, tem que ter um contador por trás, tem que ter toda uma estrutura, o custo é muito caro, então ele fala, não vou montar uma empresa. Então, ele criou o MEI, para que o MEI pudesse tirar essa pessoa da economia informal. Ok? Bom, aquelas pessoas que estão dentro de uma linha de prestação de serviço de cunho técnico, que tem registro de conselho, portanto, advogados, contadores, enfermeiros, profissionais de educação física, fisioterapeutas, engenheiros. Não, teoricamente todos eles estão dentro de um conselho e de uma área técnica, né? Então, a legislação proibiu que essas pessoas que fossem desenvolver esta atividade fossem desenvolvê-la através do MEI. Agora, se essa pessoa, por exemplo, uma enfermeira ou uma fisioterapeuta fosse costureira, ela pode abrir o MEI como costura, não tem problema nenhum. Né? Então, esse é o objetivo, é legalizar a costureira, é legalizar o jardineiro, é legalizar a própria empregada doméstica, a diarista, né? A manicure, essa turma toda que tem uma gama de serviços que são essenciais para nós, mas que não tem esse cunho técnico. Por isso que o MEI acabou com isso. Limita um pouco também o faturamento, né, Marco? Limita o faturamento, né? O faturamento, o tributo também ele é pago, o faturamento é limitado e o tributo é pago de forma fixa, é um valor único, fixo, né? Por mês, um tributo único, e dá direito àquela pessoa que é MEI ter alguns benefícios, né? Se ela se acidentar ou se ela ficar grávida, ela dá entrada no INSS, ela ganha, ela contribuindo, ela sendo MEI e contribuindo com esse tributo fixo durante o tempo da sua vida, ela consegue aposentar com um salário mínimo, né? Então tem algumas vantagens, justamente para tirar aquela pessoa do mercado informal. Esse exemplo que você deu é importante, Marco. Na nossa empresa, por exemplo, eu quero fazer uma pequena reforma. Eu conheço uma pessoa que é um excelente profissional de pintura, mas eu, como empresário, eu preciso de uma nota fiscal para justificar minha despesa ali com pintura, e ele não tem. Então, aí ele pode abrir o MEI. Isso. Exatamente. Então ele pintor oferece uma nota fiscal, presta o serviço resolve. Como eu gosto, resolve essa nota fiscal, ele faturando X ou 2X, ele vai pagar o valor fixo estipulado pela norma. Ok. Entendeu? Então, o fato dele faturar próximo ao teto ou abaixo do teto não quer dizer que ele vai aumentar, diferente das empresas, né? Uhum. Então, dando sequência só para dar uma explicação mais característica nisso, então a gente tem o MEI, que é a primeira modalidade tributária, depois nós temos o regime simplificado, que são as empresas de pequeno porte e as microempresas, é o simples. Depois nós temos a modalidade de lucro presumido. Depois nós temos a modalidade de lucro real. E nós temos a modalidade de lucro arbitrário.
Então, nós temos o lucro arbitrado, o lucro real, o lucro presumido, o simples e o MEI. Essas 5 modalidades estão na legislação e nós, contribuintes, podemos optar pela modalidade que for mais barata para nós. Inclusive, em se trabalhando planejamento tributário, esta é uma forma de se fazer planejamento tributário. Qual é o seu modelo de negócio? Para a gente entender qual é a modalidade tributária que você vai pagar menos imposto. Ou seja, planejamento tributário não quer dizer que nós vamos fazer algo de errado. Pelo contrário, é tudo dentro da lei, seguindo ali um compliance, seguindo uma norma. E este é um exemplo de planejamento tributário. Eu vou abrir, por exemplo, nessa área de medicina, né? Há uma ideia generalizada para o mercado, que é a microempresa, que o simples, a modalidade tributária do simples é mais vantajosa. Nem sempre é. Né? No caso da área de saúde, por exemplo, a empresa pode ser enquadrada no simples? Pode. Mas nem sempre ela ser enquadrada no simples vai trazer um benefício tributário, uma redução menos encargos. Até porque, para as empresas que têm a atividade voltada para a área de saúde de cunho técnico, ela tem o fator R, que, para que a alíquota do simples tenha uma redução, ela tem que ter uma quantidade de funcionário do qual seja próximo ao custo com folha de pagamento, ser próximo a 28% do seu valor de faturamento. Né? Então, se uma empresa fatura 100 mil e a folha de pagamento dela é 10 mil, ela não pode se enquadrar nessa alíquota menor. Ela tem que se enquadrar, ela fica no simples, mas tem que se enquadrar numa alíquota maior. E aí, essa alíquota maior, ela é bem maior mesmo. Né? O que acontece? As pessoas, equivocadamente, constituem as empresas dentro do regime do simples, achando que vai ter esse benefício, mas, geralmente, um dentista, ele não tem uma folha, o trabalho é dele, ele não tem uma folha alta. Né? Às vezes, um médico, um auxiliar, também, né? secretário. Um secretário. Mas o faturamento dele é em função do conhecimento dele. Né? Do conhecimento dele mesmo, o fisioterapeuta também. Então, não tem, às vezes, tem empresa que nem tem empregado. E aí, desculpa, e aí não poderia ser enquadrado no regime simplificado. Por quê? O regime simplificado se torna para ele um percentual mais caro de tributo, às vezes, que o lucro presumido. Sem contar nos regimes especiais que a gente tem para a área da saúde.